Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Passou um batom aqui. Nem passou. Bom dia. Bom dia, Aline. Tudo bem por aí? Atrasamos um pouco aqui. Ainda bem que você está aí. Bom dia. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Graças a Deus, né? Vamos agradecer a Deus. Bom dia, Aline. Que bom que você está aí. Hoje eu atrasei um pouquinho, mas está tudo certo. Deus é bom. Hoje, dia 9/3. Gente, o tempo tá voando. Deixa eu só pegar meu óculos aqui. Ok. Graças a Deus. Bom dia. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Eu te agradeço por mais um dia estar aqui com saúde, com energia, com força e com vida. Eu te agradeço pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus de amor. E nós somos gratos ao Deus amado em todo o tempo. Eu renovo a minha identidade no Senhor nesta manhã. Eu renovo as minhas forças, eu renovo a nossa energia. Eu renovo, Pai amado, a minha esperança em Ti e a graça que o Senhor tem sobre nossas vidas. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. E que seja um dia memorável, um dia que venhamos trazer, ó Pai amado, em nossas lembranças e dizer que em todo tempo o Senhor nos ajudou. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da Aline, obrigada pela vida da Grace, que está aqui comigo nesse propósito. E obrigada por nos despertar todos os dias. Por mais que muitas vezes, ó Pai, nosso corpo quer dizer não. O Senhor, ó Pai, nos desperta e nós dizemos sim, eis-nos aqui, Senhor. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, que seja feito o Teu querer, porque nós sabemos que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E nós colocamos à disposição do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Vamos hoje, dia 9/3. Nós vamos ler do capítulo 8 ao capítulo 11 de Números. Amém? Tá tudo bem por aí, né, Aline? Amém. Vamos lá? Do 8 ao 11. Capítulo 8. As 7 lâmpadas do santuário. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e diz-lhe: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim. Colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. A consagração dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho
com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizeres chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão a mão sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para oferta pelo pecado e outro para oferta para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazeres o serviço da tenda da congregação. E tu o purificarás, e por oferta movida o apresentarás. Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados. Em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que na terra do Egito feri todo o primogênito, o consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas dados a Arão e seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhe fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão se apresentou por oferta movida perante o Senhor e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhe fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: isso é o que toca aos levitas da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço, e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás os levitas quanto aos seus deveres. Capítulo 9. A celebração da Páscoa. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, e no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo os celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, e celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos, por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante a Moisés e a Arão, disseram-lhe: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem.
Porque havemos de ser privados de apresentar a oferta ao Senhor, a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhe Moisés: Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Bom dia, Flor, tudo bem? Estamos lendo Números, capítulo 9, agora versículo 9. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro quanto para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. Versículo 15. No dia em que foi ungido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo a ela, partiam segundo o mandado do Senhor. Se acampavam e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Capítulo 10. As 2 trombetas de prata. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida a farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti na porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, as cabeças dos milhares de Israel. Quando a tocares a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez a tocardes a rebate, então partirão os arraiais que se acham acampados ao lado sul.
arrebate, as tocarão para as suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-la-eis, porém não arrebate. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocaram as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo, a vossas gerações. Quando a vossa terra sairdes e pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocarei as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Bom dia, Lília. Bom dia mesmo. Estamos aqui no nosso propósito de leitura bíblica. Estamos lendo Números, capítulo 10, agora versículo 11. Mas que você tenha um bom dia. Amém? Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu e sobre o tabernáculo da congregação os filhos de Israel puseram em marcha, do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor a Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estavam Naasson, filho de Aminadab, sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zuá, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Zedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurisadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre os seus exércitos estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazul, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estavam Aizer, filho de Amissadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Assé, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Airam, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Moisés roga a Ababe que vá com eles. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel e Midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar que o Senhor disse. Dar-vos-eis, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra, à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixeis, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirá de guia. Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer.
Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor, e adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Capítulo 11. As murmurações dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando estes ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populaço que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dá carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que o Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, cerca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Era o maná como semente do coentro, e a sua aparência semelhante a bedélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos. O moía ou num grau o pisava, em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caía o maná. Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo esse povo? Dei-o à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama? Terá que sobre juramento prometestes a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois choras diante de mim, dizendo: dai-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Deus designa 70 anciões para ajudarem Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabes serem anciões e superintendentes do povo, e o trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei ali e farei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não os leve tu somente. Diz ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne? Faremos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos infarteis
dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu dissestes: dar-lhe-ei carne, e comerão o mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gados que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-á encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu o povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então desceu o Senhor a nuvem e lhe farou. E tirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre eles os escritos, ainda que não saíram da tenda, e profetizavam no arraial. Então morreu um moço e o anunciou a Moisés. E disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor e fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito? Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e os anciões de Israel. Deus manda cordonizes. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu arredor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e outro dia, e recolheu as cordonizes. O que menos recolheu teve 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo de comidas dos egípcios. De Quibrote Atava partiu o povo para Azerote e ali ficou. Amém? Bom dia. Nós lemos hoje do capítulo 8 ao capítulo 11, né? O Senhor ali, ele começou a reclamar que não tinha carne, começou a desejar voltar para o Egito para comer a carne que tinha lá, né? E o Senhor mandou ali codornizes, mandou carne para eles. Mas nós vemos aí que Deus, em todo tempo, ele manifesta a sua glória, e o povo ainda assim muitas vezes olha para trás, né? Olha para trás querendo comer, voltar para o Egito e viver o que eles viviam ali. E o Senhor, ele mostra a sua glória em todo o tempo. Deus é bom. Que nós venhamos trazer, né, a nossa memória e meditar nessa palavra, que em todo tempo o Senhor tem sido fiel para conosco. Que nós não venhamos olhar para trás, que venhamos olhar para
para frente, olhar para o que o Senhor tem para conosco, né? Que não venhamos desejar voltar para trás, porque o passado ele já se foi. E o que o Senhor tem para nós são coisas maravilhosas. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor planejou para nós. E o povo ali de Israel, eles sabiam a promessa do Senhor para com eles. E mesmo assim, eles olharam para trás e queriam voltar para o Egito. Bom dia, Carol. Nós estamos aqui terminando hoje a nossa leitura bíblica. Nós estamos no propósito de ler a Bíblia toda no ano de 2025. E nós estamos lendo 4 capítulos por dia. Hoje nós lemos Números do capítulo 8 ao capítulo 11. Amém? O Senhor é bom e que nós venhamos meditar e trazer a reflexão que em todo tempo o Senhor tem sido fiel para conosco e que venhamos fixar os nossos olhos no Senhor e nas promessas que Ele tem para nós. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos fazer a nossa oração. Bom dia, Carol. Amém. Amém? Então vamos orar. Nós vamos fazer aqui o nosso boot. Deixa eu ver se vai dar aqui. Acho que travou aqui hoje, não? Bênção. Deus é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Amém? Quando nós colocamos um propósito, o Senhor é fiel para nos ajudar a cumpri-lo. Nós estamos aqui e muitas vezes o nosso cérebro fala para não. Nós estamos lendo todo dia às 5h15 da manhã para ser a nossa primeira atividade do dia. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer o nosso boot, amém? Eu vou colocar aqui, fecha os seus olhos, respira fundo. Aleluia. Vamos respirar bem fundo. A Ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, porque tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E nesta manhã, mais uma vez, levantamos renovado pelo teu Espírito Santo. O teu Espírito governa a nossa alma e a minha alma governa sobre o corpo, e o meu corpo desfruta do melhor dessa terra. E nesta manhã, ó Deus, nós ativamos na Tua presença, entregamos todo o nosso ser. Senhor, estamos aqui para desfrutar, estamos aqui para fazer o melhor, estamos aqui para entregar o nosso melhor. Hoje, Senhor, mais um dia, nós faremos desse dia o melhor dia da nossa vida. Nesta manhã, ó Deus, toma nosso ser, ensina-nos, Senhor, dando-nos sabedoria, luz, clareza e entendimento nas decisões, em todas as decisões que nós formos tomar, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Em todo tempo, nós venhamos pedir a direção do Senhor em nossas vidas e que nós venhamos, sim, olhar para frente, para o que o Senhor tem para nós. Amém? Eu abençoo o seu dia, que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor
e um dia de desfrute com toda a sua família, com todos os seus. Amém? Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Agora eu vou sair ali para um treino e nós pedimos que o Senhor esteja conosco em todo momento. E Ele é conosco, porque Ele prometeu que nunca nos deixaria. E o Espírito Santo de Deus está conosco. Deus abençoe e esteja um dia abençoado em nome de Jesus. E até amanhã.